Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe assim imensamente a sua vida. Espero encontrar você com os seus progredindo, avançando, assim, ó, de glória em glória, em nome de Jesus. Porque nós somos orientados e conduzidos a isso, de fé em fé, de força em força, de glória em glória, de favor em favor, de graça em graça. A gente encontra, tá tudo aqui, né? São escrituras maravilhosas. Sempre crescendo. Nós vamos sempre encontrar um levante-se, avança, vai porque eu sou com você. Confia, levanta. Você tem que se levantar e dar mais um passo e mais um passo, porque isso é viver uma vida intencional. E Deus nos orienta o tempo todo. Você encontra isso nas Escrituras. Viva uma vida intencional. Você faz intencionalmente. Isso é visão. Visão de vida. Olha, eu sempre falo, quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Mas o povo de Deus sabe para onde está indo. As direções são muito claras. Né? Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para trás, não pare no caminho. Siga sempre em frente. Mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto. Ouça a voz de Deus, ignore as outras vozes. Fale a palavra, ore a palavra, declare a palavra, traga à existência o que não existe. Não se entrega. Seja forte e corajoso, se anima, se encoraja no Senhor. Coragem. Deus nos deu um espírito de coragem. Ele deu para mim e para você. Não covardia. É um espírito e o primeiro grupo que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre é o grupo dos covardes, dos que se entregam, daqueles que não enfrentam, porque se entregam ao espírito do medo. Essa arma terrível que infelizmente funciona, que o diabo usa. Quantas pessoas que são controladas pelo medo. São vencidas pelo medo, se entregam por conta do medo, desistem. Simplesmente assim, se intimidam. Né? E o diabo ama intimidar as pessoas, colocar pressentimentos ruins, trazer vozes negativas. E a pessoa trava e para. Gente, quantas vezes me doeu o coração de ver pessoas abrindo mão. Assim, entregando aquilo que era delas, o lugar delas, o que estava nas mãos delas. Né?
entregou. Por medo. Ai, não sou capaz. Ai, não posso. Ai, não vou conseguir. Ai, acho que isso não é para mim. E tudo porque não quer enfrentar. Porque se acovarda. E não quer enfrentar. Se entrega. Se entrega aos problemas. Dá atenção a vozes incrédulas também, negativas, que o próprio diabo providencia. Porque, vamos lembrar, quando Jesus estava ali falando, né, que ele ia à cruz, tudo que ia acontecer, Pedro foi e falou, não, senhor não pode ir, não, e não sei o quê, o senhor para trás de mim, Satanás. Porque você não entende as coisas de Deus, só coisas de homem. Para trás de mim. Pedro estava falando com ele. E ele repreendeu Satanás. Porque o diabo, ele assim, não mede esforços. Ele mata, rouba e destrói. E a gente sabe. O trabalho do diabo é destruir, o nosso é não deixar. Ele está o tempo inteiro ao derredor, bramando, ele quer entrar. Ele quer nos impedir de ir além, nos roubar. E tem gente que assim, permite. É tão duro você ver isso. Elas permitem que o diabo venha e tire delas. Por quê? Porque elas entregam. Elas são roubadas. São roubadas, não enfrentam, porque se entregam à intimidação, aos sentimentos. Não vivem intencionalmente. O justo viverá da fé. E se ele recuar, o Senhor não tem prazer nele. O justo viverá da fé. Então, assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus, tem que crer nele. Quem se aproxima dele, tem que crer que ele existe e que recompensa quem o busca. Olha lá a galeria dos heróis da fé. É pela fé? É pela fé. E por isso que está lá a frase, o Senhor não se envergonha de ser chamado Deus deles. Porque eles não se entregaram. Mas se levantaram e enfrentaram e foram rompendo. Não permitiram que o diabo os roubasse. Não. Não deixe isso acontecer. Em nome de Jesus. Às vezes está uma oportunidade tão grande diante de nós. E por covardia, você assim se priva de fazer parte de algo grande, de viver algo grande. Porque creu numa mentira. O diabo é o pai da mentira. Ele sempre mentiu desde o início, ele é um homicida. Ele mente, ele mata, ele rouba, ele destrói. E eu muitas vezes vejo gente acreditando nas mentiras do diabo, sendo roubadas, arruinadas, destruídas, morrendo aos poucos, sonhos que elas deixaram morrer, elas se entregaram. Tem gente que se entrega a uma mentalidade derrotada e vão assim, vão vivendo uma vida sem sentido, sem progresso, sem avanços, porque vão acreditando nessas mentiras
que não dá, que elas não podem, que elas não vão conseguir, que é difícil demais, que ficam com medo, se intimidam, travam, param, se escondem, se isolam, né? Vivem fugindo. Não aceite isso para a sua vida. Sabe, essa palavra para mim é tão forte. De madrugada, Jerubbaal, isto é, Gideão, Jerubbaal, olha só, ele foi chamado de Jerubbaal porque ele foi lá e derrubou o altar de Baal. Foi ameaçado de morte, isso aqui era muito perigoso, tanto que ele fez à noite, mas ele fez. Ele sabia o que ele tinha que fazer, porque Deus o dirigiu. E ele confiou no que Deus falou. Vai, com a força que você tem. Vai. Ele contendeu com Baal. Gideão. O nome dele significa demolidor, destruidor. Mas ele não se via como o valente, porque o Senhor falou, ó, o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Ele mesmo não se via assim. Mas à medida que ele foi crendo, ele ficou com a palavra do Senhor, ele foi fazendo tanta coisa grande. E olha aqui, ó. E todo o seu exército acampou junto à fonte de Harod. Sabe o que significa Harod? Fonte do medo, fonte do terror. Deus tem um senso de humor que me encanta. Eles estavam lá debaixo de um jugo terrível, já que durava 7 anos. E assim, ó, o inimigo vinha devastando. E estava todo mundo entregue àquele problema, até porque tinham se afastado do Senhor, foram buscar Baal, porque Baal prometia chuva, abundância, prosperidade. E o que eles pegaram para a vida deles buscando Baal foi miséria. Porque toda vez que você se afasta de Deus, é problema que você vai pegar. E aquilo que você colocou no lugar de Deus vai virar contra você. Isso é fato. Então, a situação já colocava medo. O exército inimigo destruía com tudo. O inimigo destruía com tudo. E era aproximadamente um exército de 135 mil homens que devastavam. E aí o Senhor leva para a fonte do terror. Para testar aquele povo. E o triste aqui é isso aqui, ó. Então, o acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do Monte Moré. E o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais, porque Deus só pode trabalhar com gente que crê. É só você lembrar, quando o Senhor ia orar, muitas vezes, ele levou só o João, o Tiago e o Pedro, e você vai ver ele mandando o povo sair. Em Nazaré, está escrito, ele não pôde operar muitos milagres, por quê? Por conta da incredulidade. Então, covardia revela incredulidade. Aqui, tem gente demais. Vamos testar. Na fonte do terror. Para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Porque isso aqui também é outra coisa que a gente encontra, né? A pessoa, depois que está vivendo o resultado, o milagre, o sobrenatural,
A pessoa vem e diz, não, aconteceu, porque tinha que acontecer, né? Estava escrito, chegou a hora. Ué, então por que não aconteceu antes? Por que não aconteceu antes? Mas tem gente que tem esse espírito aqui. E o Senhor conhecia esse povo aqui. Apesar do exército, aqui Gideão está com 32 mil e o exército inimigo 135 mil, ainda era possível esse povo se orgulhar. Anuncie, pois, ao povo uma pergunta, que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então, 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. É inacreditável. Isso aqui representa a igreja do Senhor. A maioria age assim, de forma covarde, descompromissada. Qualquer coisinha se curva, não enfrenta, não quer saber, porque quer mesmo ir para casa. Todos aqui estavam debaixo do mesmo problema. Todos tinham o mesmo inimigo, o mesmo problema, mas cada um, você vai ver, ter um comportamento, uma atitude. Eu fico pensando como que essas pessoas viveram depois, sabendo que elas tiveram oportunidade de fazer parte de algo tão estrondoso. E ela simplesmente, uma frase. Você está com medo? Ah, eu estou. Foi embora. Foi embora. Nada demais só. Quem está com medo, pode ir embora. 22 mil. Que a maioria vive assim. Deixa jeitinho aqui. E depois pergunta por que a minha vida não vai, por que não acontece. Só na minha vida que não acontece. Ué, não quer plantar? Se você não planta, você não colhe. Não faz o que tem que fazer. Só faz o que é fácil, o que dá. Quem só faz o que é fácil permanece fraco. Pessoas irrelevantes só fazem o que é fácil. Elas não querem o compromisso, a entrega. Elas se esquecem que o reino de Deus já ganha força. Entendeu? Se você não planta, como é que você vai colher? Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda agende mais. Porque o Senhor conhece o coração. E ele só pode trabalhar com gente que crê. Deus responde fé. Desça com eles à beira d'água e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim, Gideão levou os homens à beira d'água e o Senhor lhe disse, separe os que beberem a água lambendo-a, como faz o cachorro. Daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. Olha isso aqui. Aparentemente, eles não eram covardes. Eles ficaram. Mas você vê que alguns até ficam. Mas quando eles são testados mais um pouco, na hora de beber lá das águas da fonte do terror, eles se ajoelham. Eles se curvam, eles são displicentes, eles são negligentes. Eles se ajoelham diante do rio. Enfiam a cara na água. Os outros dão em pé, trazem água aqui. Foram só 300 os que fizeram assim, que agiram assim. Porque, meus queridos,
Deus nos leva para a fonte do terror, muitas vezes. E a forma como nós bebemos a água da fonte do terror, como nós agimos ali, vai determinar se Deus pode trabalhar com a gente ou não. Porque Deus só pode trabalhar com valente, com quem crê. Não com quem se ajoelha, com quem se rende, quando está diante da fonte do medo. E a fonte do medo, por conta desses poucos homens valentes que creram, passou a se chamar fonte de Gideão. Porque esses homens não se ajoelharam. Quando eles estavam ali na fonte do terror, eles não se curvaram. E a maneira como você age na fonte do terror vai determinar quem você realmente é em Deus, o que está no seu coração. Antes de Deus te levar para coisas maiores, para conquistas grandiosas, Ele te testa lá em Harod. E como que você age em Harod? Quando você está diante da fonte do medo. Uma frasezinha você já vai embora? Uma pequena coisa? Ou você se ajoelha, você se curva? Apenas 300. Você vê que a maioria não agradou o Senhor. E o Senhor falou, pode mandar embora. Porque para Deus você sabe, né? Não tem essa de que é grande, é pequeno, não tem. Deus usa os disponíveis, os que creem, os que estão ali, ó. Abertos para o que Ele quer fazer. Que creem mais nele do que em qualquer outra coisa. Não dão atenção às coisas que estão rodeando. Não se curvam diante do medo, na fonte do terror. E o Senhor disse a Gideão, com 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300 e estes ficaram com as provisões. Daí tudo aí, ó. Vocês não vão para a guerra, vocês não creem. Dá as provisões e as trombetas, deixa o chofar aí, dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. E aí você conhece a história, o que Deus fez, usando aqueles 300 valentes. É incrível. Seja um valente. Não se renda, não se curve, não se intimide. Não se ajoelhe. Não recue. Em nome de Jesus. Como você, a sua atitude na fonte do medo, como você age, como você bebe água da fonte do medo, revela a sua fé, o Espírito que está em você. Está aqui, ó, a minoria mostrou que cria em Deus acima de tudo, que eram valentes porque criam no Senhor, porque quem crê no Senhor não se curva diante de nada. Homens valentes, Deus está à procura dos valentes. Se você se levanta como um valente, Deus pode trabalhar com você. Não se curve, não se intimide. Todos tinham o mesmo problema, o mesmo inimigo. Mas só 300 tinham coragem para enfrentar aquilo. E Deus só podia trabalhar com esses, porque o comportamento de fé deles era completamente diferente. Seja um valente.
Deus está à procura dos valentes. Ele só pode trabalhar com valentes. E na vida desses valentes, de quem é valente, oh, meu querido, Deus pode elevar, não há limite para Deus elevar. Eles viveram o sobrenatural e Deus tem o sobrenatural com você. Não se curve. Seja valente. Em nome de Jesus, tenha uma atitude valente, uma atitude de fé, corajosa diante de tudo. E vá. Porque Deus vai poder usar você para coisas grandes e você vai viver coisas estrondosas. E vai ficar aí, ó, marcado, vai deixar um legado que eles deixaram. Um legado de coragem, de valentia, de ousadia, de intrepidez. Levante-se, seja valente e vá. Deus é com você. Não se curve. Vá, levante-se. Não se ajoelhe, vá. Deus está com você. Seja valente. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Momento da oração. Meu Deus querido, eu oro por esta vida amada. O Senhor está falando com ela. Eu tenho algo com você e grande. Não faça igual a maioria tem feito. Não recue. Não deixe o diabo te roubar. Não se intimide. Não se curve. Seja valente. Eu te dei um espírito de coragem. Faça uso. Enfrente, avance. Seja valente. Tenha uma boa atitude, hein, Harode? Passe pela fonte do medo, sem se curvar. E eu vou poder te levar adiante para muito mais. E nada vai poder nos deter. Não tem inimigo grande e forte demais. Se nós crermos na tua palavra. O inimigo pode ser maior, mais forte, mais bem preparado, mas ele não vai prevalecer, porque o Senhor não perde guerras, e o Senhor age, o Senhor é com quem crê, com quem avança, com quem se levanta, corajosamente, dá passos valentes de fé. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos por oração, consagro tudo, Senhor. E tomo posse de mudanças, que o teu povo seja tomado por essa fé viva e avance de fé em fé, de glória em glória. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, Senhor. Eu peço o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista. Levanta mais semeadores porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que valentes estejam se levantando. Pessoas que enfrentam os problemas e vencem, que não se intimidam diante de um problema gigantesco, de situações impossíveis, porque creem no Senhor. Pessoas que não se curvam. Pessoas que creem na sua palavra. Valentes. Abençoa, Senhor. Onde esse programa estiver chegando, o som da minha voz, que essa unção esteja tomando vidas e elas estejam se levantando corajosamente e avançando. Obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção. Muito obrigada, te amamos. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, onde eu fico, onde vou estar domingo, graças a Deus. Isso em todos os nossos tempos, o mês de trabalho, também vamos ter batismo. Hoje, a reunião do Deus que Sara, isso em todos os nossos templos, amanhã o clamor do meio-dia. Enfim, a gente não para, é um prazer servir, pode contar com a gente. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.